minha gente bonita, minha gente fitness, hoje eu estou muito empolgado, porque hoje eu vou fazer pela primeira vez pão. É isso mesmo, eu já tinha prometido há bastante tempo que a gente ia ter receitas com pão também, com farinha integral, com farinha de linhaça, farinha de arroz, farinha de berinjela, pra gente provar aí todos esses tipos de farinha que deixa o pão melhor, com mais qualidade, menos glúten, etc. Mas hoje essa receita vai ser com uma farinha que se chama multigrãos. Inclusive, essa receita é uma homenagem ao meu queridíssimo Marcos Pasqualeto. Foi ele que me apresentou essa farinha e eu achei incrível que ela já vem pronta, misturada com um pouco de farinha branca, farinha integral e uma série de grãos. Então, tu já tá com o pacote completo aí, é só fazer o pão. Então, esse pão ele vai ser sem açúcar, ele vai ter canela, ele vai ter maçã, ele vai ter passas e ele vai ser feito com essa farinha multigrãos que vai deixar assim, ó, incrível. Vai ser um pão agridoce, delicioso para comer de tarde, pastinha de amendoim por cima e uma ricota, enfim, o que vocês quiserem para fazer o sanduíche de vocês. Vem comigo que essa receita é fácil, esperta e eu vou dar todas as dicas para você aprender a fazer um pão de qualidade em casa. Então vamos lá, pessoal, para o preparo dessa receita, tá? Eu coloquei aqui 10 gramas de fermento biológico seco. Esse é o fermento ideal para pão, tá? Não é aquele fermento químico branco que a gente usa para fazer bolo. Tem vários métodos de fazer. Tem muita gente que pega tudo, coloca, mistura, esquenta e tá pronto. Descansa e tá pronto o pão. Eu vou fazer processo por processo, como eu aprendi, como eu gosto de fazer. E como eu sinto que assim o pão ele fica mais fofinho no final, vai te dar uma garantia de sabor, de textura. Para mim esse é o melhor método de preparar, tá? Como o Maromba Chef não usa açúcar nas nossas receitas, aqui tem o fermento biológico. O fermento biológico ele precisa de açúcar para ele crescer. Então eu vou colocar maçã. Então eu tenho aqui 2 maçãs, eu vou passar ela aqui no meu processador e vou colocar ela junto com o fermento. Então tá aqui, eu processei a nossa maçã, tá? Eu coloquei um pouquinho de água. A gente tem para nossa receita uma xícara de água morna. Eu coloquei um pouquinho menos da metade dessa minha xícara para ajudar a bater a maçã, para ela ficar assim, esse purezinho que vocês estão vendo, ó. Ela tá um purê, mas ela ainda tem pedaços, e eu quero que fique esses pedacinhos mesmo no pão, para na hora que a gente morder o pão sentir assim, alguns pedacinhos da maçã. Importantíssimo essa hora, tá? Essa água morna, ela tem que estar um morno que a gente consiga botar a mão e deixar. Mas também não pode estar muito frio, porque é esse calor que vai ajudar a fazer o fermento crescer. Então é muito importante. Se essa água estiver muito quente, ela vai matar o fermento e ele não vai crescer nada, o teu pão vai ficar pesado. Então, cuida da temperatura dessa água, ela tem que estar numa temperatura que você consiga colocar a mão e não queimar, mas ainda assim ela tem que estar quente. Tá? Então eu tenho aqui as minhas maçãs, o fermento, e eu vou colocar um pouco da farinha, essa minha farinha multigrãos que eu falei para vocês, tá? Ela é cheia de grãozinhos. Eu vou colocar um pouco dela aqui, mas pouca coisa. Só o suficiente para isso aqui ficar um mingau grosso. E essa farinha aqui, ela vai alimentar o fermento aí, junto com o açúcar, né? E vai fazer com que isso aqui cresça. Dica esperta! Escolhe um dia quente, escolhe um dia úmido. E se você não tem essas duas variáveis que são importantíssimas para deixar o pão crescer e ficar bem fofinho, liga o forno, dá uma aquecida no forno, coloca uma bandeja com água dentro do forno, desliga ele. Quando ele estiver com a temperatura bem agradável, a gente vai colocar isso aqui dentro desse forno para poder ele crescer e ficar uma massa bem bonita. Isso aqui ele vai crescer até praticamente dobrar de tamanho. Mostrando aí para vocês, ó, ele não tem nada, ele tá só uma massa lisa, tá vendo? Daqui a pouco, quando a gente deixar ele crescer, ele vai estar cheio de bolhas do fermento trabalhando. E a gente passou-se aí uma meia hora mais ou menos. A nossa esponja, que é o nome que se dá para esse preparo, olha a diferença de como ela estava, se vocês voltarem lá no vídeo, bem opaco. E agora eu vou mexer com a colher aqui, ó, para vocês verem. Tá vendo? A espuminha bastante, ela tá cheia de espuma, ó, dá para ver bem direitinho aí as bolinhas de ar. Então isso significa que o nosso fermento cresceu bem. Então aqui eu adicionei 2 colheres de óleo de coco, né? Ele tá firme porque tá bem frio aqui. A gente vai adicionar a nossa farinha e junto com a farinha o sal. Então fica mais uma dica esperta.
não mistura o sal direto no fermento. O sal é inimigo do fermento, ele mata o fermento. Então, quando tu vai fazer, coloca ali a farinha por cima, ó. Mistura. Não é o caso dessa farinha, a gente não vai temperar, mas se fosse uma farinha que fosse peneirar, desculpa, peneirava junto com o sal. Então eu vou colocar uma pitada de sal aqui na minha farinha, ó, misturar e aí largar ali para ele não ir direto no fermento. Eu gosto de mexer com a mão, faço esse movimento aqui, ó, e vou colocando farinha. Outro segredo, não exagera nessa hora na farinha. Vamos deixar esse pão um pouco mais mole aqui, não deixar ele completamente desgrudando do dedo, que aí vai garantir lá no final um pão bem mais fofinho. Pão com farinha integral, com farinha de grão, normalmente ele tende a ficar pesado. E agora aqui, na hora de abrir a nossa massa, de trabalhar a massa, não vamos colocar muita farinha, tá? Vamos botando a farinha aqui bem aos pouquinhos e vamos trabalhando a massa. Pessoal, então, parei de trabalhar, né? Já dei uma boa misturada. Se eu seguir trabalhando e seguir colocando farinha, o pão vai continuar absorvendo e a gente vai botar farinha até ele ficar muito seco. Então essa é a textura, ó, ele tá uma massa bem molinha, tá? Porque eu quero que esse fique um pão bem leve, bem com bastante ar dentro, então menos farinha. Aqui eu vou passar um pouco de azeite em volta do pão, só para ele não grudar no meu bol. E coloquei aqui um pouquinho de azeite no bol também, passo ele aqui. Como eu falei para vocês, o pão é de baiano, ele gosta de descansar, então ele vai descansar aqui de novo mais uma meia hora, ou até que ele dobre de tamanho, conforme aí a temperatura que vocês tiverem. Mas no mínimo meia hora a gente vai deixar esse pão dar uma descansada. Estamos aqui de volta com esse pãozinho super descansado. E aqui tá ele, olha só que coisa linda, dobrou de tamanho em relação ao que a gente colocou ali. Pega nele, dá pra ver aqui, ó, tem uma espuminha ali, ó. Olha como ele tá super leve, super fofinho. É esse o meu objetivo, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei um pouco menos de farinha, pra poder ele ficar com essa leveza mesmo. Eu vou colocar aqui um pouco de farinha sobre a minha bancada. Vou colocar aqui o nosso pão. E agora a gente vai para o último passo, que é rechear. Vocês podem terminar ele assim, colocar no forno e assar. Mas eu vou abrir ele aqui agora, com a ajuda de uma garrafa. E vou rechear ele com as passas, como eu havia prometido. Mel. Ele vai entrar nessa forminha aqui, isso mesmo. Passas, mel e canela. Então, agora aqui o recheio fica a gosto de cada um. Eu vou botar bastante passas. Aqui eu tenho canela. Vou colocar uma pitada de canela bem grande também. E mel. Olha que lindo que tá esse mel aqui, ó. Bom, tá aqui. Canela, passas, mel bem recheado. Então a gente enrola ele aqui, ó, como se fosse um rocambole. Você vai sentir aí quando tu pegar como tá macio, como tá fofinho isso aqui. No resultado final vai ser um pão muito leve, muito leve. O que é difícil no pão integral. Normalmente o pão integral fica um pouco mais pesado, né? Então tá aqui. Vou colocar nessa nossa forminha aqui de ferro. E por incrível que pareça, ele vai precisar descansar mais um pouquinho. É isso mesmo. Gente, olha aqui quem é que tá pronto para ir pro forno. Olha que lindo que ele ficou. Tá? Então eu enrolei, como vocês viram, deixei dar mais uma crescida. Quando eu mexi, ele já deu uma baixadinha, mas agora ele vai pro forno. Enfim! Olha só quem acabou de sair do forno. Olha que lindo. Olha só que coisa mais linda que ficou esse pão, pessoal. Olha a fumacinha dele, ó. Acabou de sair do forno. Bem douradinho, tá delicioso. Vou fazer uma fatia aqui, ó. Olha que belezura! Olha que delícia que tá. Olha os nossos recheios. Olha aqui, ó, que fofinho que eu queria mostrar pra vocês. Então, um pão integral que tá bem fofinho. O cheiro tá incrível. Então, esse é o nosso pão integral. Minha gente, espero que vocês tenham gostado. Sabe o que cai super bem com esse pão? Aquela nossa pastinha de ricota que a gente fez aí, que tá nas dicas do chefe. Com esse pão, então, fica incrível.
Bom, queria agradecer para vocês por terem assistido mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Faço tudo sempre com muito carinho. Esse é o primeiro pão da nossa série Pães, né? A gente vai ter pão com glúten, sem glúten, com vários tipos de farinha. Esse aqui é um pão semi-integral com grãos, que ficou muito, muito bom. Ele tá agridoce também. Vocês vão curtir bastante essa receita. Muito obrigado por ficarem até o final. Quem gostou, curte, comenta, se inscreve no canal, espalha para os amigos. Quem não gostou, conta pro inimigo só de pirraça. Eu fico aqui enviando muita energia positiva para todos vocês, que a gente tenha uma vida melhor, mais alegre, mais feliz. Um grande dia, uma grande semana, um grande beijo. Maromba Chef se despede.